Olá, povo de Deus. Estamos aqui hoje para mais uma Curiosidades Bíblicas, certo? E hoje nós vamos falar da genealogia de Abraão, certo? Então fique ligadinho, certo? Aí nas Curiosidades Bíblicas, certo? E nós vamos hoje descobrir quais foram os povos que saíram de Abraão. E vamos chegar até Jacó, certo? Nas 12 tribos. Então, nós sabemos que Abraão casou com Sara, certo? Então, nós sabemos também que Sara, né, não poderia lhe dar um filho. Então, o que foi que aconteceu? Sara deu a sua serva Agar, né? Todos nós sabemos essa história, que Agar teve um filho e o nome desse filho foi chamado Ismael, certo? Então também nós sabemos que Ismael é o pai da nação árabe, né? Então depois sabemos que Sara dá um filho para Abraão, que esse filho se chama Isaac, o filho tão esperado, né? Que Deus tinha prometido para Sara e Deus cumpriu. Então, depois que o Isaac nasceu, Sara não tem mais filho porque ela morre. Então, o único filho de Sara foi Isaac, certo? Mas depois que Sara faleceu, Abraão tomou por esposa, por sua esposa, Quetura, que muitos dizem que Quetura é a mesma Agar, certo? Que era outro nome que Agar tinha, Quetura, não é verdade? Então, ela tem uma série de filhos com Abraão, certo? Vale aqui lembrar que os povos dos midianitas saíram, dessa relação, certo? Então, vamos voltar um pouquinho na história para a gente poder entender alguns detalhes, certo? Então, só que também sabemos que Abraão teve 2 irmãos, certo? Um deles se chamou Arã e o outro se chamava Naor, certo? Então, vamos falar aqui de Arã, certo? Arã teve um filho chamado Ló, e Ló teve 2 filhas, certo? E essas 2 filhas, foram... e dessas 2 filhas saem 2 povos, Quais são esses 2 povos, A filha mais velha tem o povo de Moabe, que foi os moabitas, E a filha mais nova, foi Amon, que são os amonitas, certo? Essas são o povo que saíram, das 2 filhas de Ló, certo? E o outro irmão de Abraão, Naor. Então, vamos falar de Naor. Naor tem um filho chamado Betuel, certo? Então, agora a gente vê que Betuel tem 2 filhos muito famosos na Bíblia. Quais foram eles? Labão e Rebeca, certo? Então, Isaac, filho de Abraão, casa com Rebeca, certo? Aí vocês estão vendo aí que a relação era sempre familiar, certo? Em relação a casamentos, a ligação. Então, eles se casam, Isaac e Rebeca se casam e vão ter 2 filhos, um que se chamava Esaú e outro que se chamava Jacó, certo? Então, vamos falar aqui um pouco sobre Esaú.
Esaú vai ser pai dos povos edomitas, né? Porque dentre esses povos, ele é o pai do povo também Amaleu, que veio, né, na verdade, do seu filho com a concubina Tinã. E daqui sai o povo bíblico chamado Amalequitas, né? Sabemos que a Bíblia fala, né, que era um povo que representava o mal e que tinha que ser apagado da memória, certo? Então, esses povos foram os que saíram de Esaú, tá bom? Por outro lado, vamos agora falar sobre Jacó. Jacó vai casar a princípio com duas filhas de Labão, certo? Que uma é Leia e a outra é Raquel, ok? Então é curioso também a gente entender que Labão também tinha concubinas e dessas concubinas saíram mais duas filhas, certo? Que seria a Bilá e a Zipa, né? Ou seja, elas eram também meia-irmãs, né? De Leia e Raquel, certo? Então, Jacó casa com Leia e leva, né, para ser sua serva Zipa, né? Ele também casa com Raquel, né? Jacó, a gente conhece muito bem a história. Jacó casa com Raquel e Raquel leva Bilá também para ser sua serva, certo? Também entendemos, então, vamos ver que Jacó casou com as duas irmãs, né? Jacó casou com as duas irmãs, certo? E também tem duas concubinas, né? Que são meia-irmãs das esposas de Jacó, certo? Então, agora, o que a Bíblia fala e conta é que Leia teve 7 filhos, certo? E uma filha se chama Diná. Vamos lá, Leia, vamos agora. Leia tem 7 filhos. Uma Diná, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, certo? E agora vamos para a serva de Leia, que era Zipa. Zipa foi mãe de Gade e de Azer, certo? Então, Bila, né, deu à luz a Adã e Naftali. Então, Bila deu à luz a tribo de Dan e a tribo de Naftali. Porque Raquel teve José e Benjamim, certo? Então, temos aqui a ordem, né, das 12 tribos, não é verdade? Então, Diná não entra na conta, né, por ser mulher, mas se nós quisermos, né, entender o tema das 12 tribos, sabemos que José, no Egito, teve 2 filhos, né? Quais foram eles? Efraim e Manassés, certo? E Deus fala para Jacó, né, que esses filhos de José também serão considerados das 12 tribos, né? Sendo assim, parece que nós temos 13 tribos, não é verdade? Então, de uma forma resumida, né, sabemos que a tribo de Levi, né, foi consagrado para trabalhar no templo, né, que na verdade no início foi o tabernáculo e depois para o templo, né, e não recebeu parte na terra de Israel, certo?
Então, por esse motivo, muitas vezes a tribo de Levi não é contada junto com as outras tribos, certo? Então, o nome de José não vai aparecer, e sim o nome dos seus filhos, que é Efraim e Manassés, certo? Então, Levi não vai aparecer dependendo do caso da história que nós estamos falando, tá certo? Mas a tribo de Levi, né, está no meio, né, em relação, porque eles estão no templo, certo? Em relação dos filhos de Jacó, né, e pela eleição, eles são os levitas, então os levitas fazem parte do templo, né? E em relação das terras, quem aparece não é Levi, né? Quem aparece são os filhos de José, que entra, né? Que é Efraim e Manassés, não é verdade? Então, essa foi mais uma genealogia de Abraão até Jacó, certo? E no próximo vídeo vamos falar mais sobre a descendência de Jacó, tá bom? Até o próximo Curiosidades Bíblicas e um cheiro no coração e até a próxima.